Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem instigante, sabe? Chamado Umblau. A nossa base aqui é um relato pessoal, muito forte, que vem de Umblau, o nome proibido e a jornada do espírito, do Telbin Alves. É a história dele, né? Descobrindo esse nome, e a cena inicial já é bem marcante. Ele conta que ouviu o Umblau pela primeira vez, tarde da noite num terreiro vazio, silencioso, e sentiu uma presença ali, sabe? Algo inexplicável. E aí uma voz interna, tipo um eco antigo, falou para ele: "Filho, um dia você vai escrever sobre Umblau." Nossa, e o impacto que ele descreve é imediato, né? Não é só ouvir. O texto fala que o nome vibra, que abre coisas. A reação física é intensa. Coração dispara, garganta seca. Fica claro desde o início que não é uma palavra qualquer. É como se fosse uma energia mesmo, palpável. Essa ideia de nomes com poder próprio já nos tira do lugar comum, né? Totalmente. Como se o nome fosse uma chave, um portal mesmo. Então a nossa ideia aqui hoje é tentar desmembrar isso. O que Umblau representa segundo essa narrativa. Explorar essa conexão que o texto faz com a sombra, com missão espiritual e um jeito de entender as coisas que foge um pouco do que a gente está acostumado. O autor descreve a sensação de ouvir o nome, é uma energia viva, pulsante, e ele faz questão de dizer, não era bom, nem mal, bonito ou feio. Era real, intenso. Dá aquela vontade de perguntar, ué, o que é isso? Né? Mas algo segura ele. Ele diz assim: algo dentro de mim dizia que quem pergunta demais para o invisível acaba sendo convidado a ver de perto. Um aviso forte, né? Muito forte. E isso conversa com aquela ideia que existe em várias tradições, sabe? De que certos conhecimentos, eles pedem um preparo, não é para chegar de qualquer jeito, por curiosidade. O texto sugere que o Umblau está nessa categoria. Exige mais que interesse, exige um chamado, uma alma pronta, talvez. Essa coisa de ser convidado a ver de perto implica que buscar isso tem consequências, né? Envolve um compromisso sério. E parece que não dava para ignorar. Ele conta que tentou, sabe, tirar da cabeça, mas aí o nome começou a voltar. Em sonhos, e as imagens que ele descreve, nossa, sombras andando entre portões de ferro, tochas acesas, olhos atentos na escuridão. Mas o ponto que ele destaca, e que me parece central, é que não tinha medo. Ele sentiu uma força que pedia compreensão. Essa insistência do sonho, essa sensação, sugere algo que precisava ser olhado de frente. A simbologia aí é muito rica, né? Portões de ferro, limites, passagens, escuridão com tochas, um conhecimento que vai se revelando aos poucos. E os olhos atentos, pode ser vigilância ou a própria consciência sendo observada, convidada a olhar. E essa troca do medo pela necessidade de entender, isso é muito poderoso. Mostra que a experiência, mesmo sendo intensa, assustadora talvez, era sentida como algo importante, sabe? Um enigma, não só uma ameaça. A força não era ruim, era insistente. E aí veio o momento chave, né? O ponto de virada da história. Uma entidade se manifesta diretamente, se apresenta sem mais nem menos. Sou guardião de Umblau. E a declaração que vem depois define o lugar de um jeito. Nossa, aqui não se fala de fé com palavras bonitas. Aqui se aprende fé com fogo. Uau, essa frase ela queima, né? Analisando isso, ela cria um contraste muito claro com abordagens espirituais mais, digamos, focadas no consolo, na teoria. Aprender fé com fogo, isso aponta para um caminho de conhecimento na marra, na experiência direta, na provação mesmo. Não é a fé como ideia, mas como resiliência que nasce da intensidade do confronto com a verdade dura. Colocando isso no contexto do que o texto está mostrando, Umblau parece ser essa dimensão experiencial, desafiadora, talvez até meio implacável do crescimento espiritual, bem diferente de uma devoção mais tranquila.
Faz todo sentido. E essa conversa, essa revelação meio que consolida o entendimento do autor, né? Ele percebe, Umbral não é um lugar para visitar por curiosidade. É um reino ou um estado, sei lá, que chama quando a alma está pronta para encarar o que o texto chama de o lado oculto da luz. Gosta da expressão? O lado oculto da luz. Sim. Sugere que a sombra não é o contrário da luz, mas uma parte dela, talvez. Uma parte que a gente não vê ou não quer ver. Uma qualidade diferente da luz. Quem sabe? Pode ser. Uma luz que queima, talvez, em vez de só aquecer. E o texto segue fazendo uma diferenciação interessante sobre o trabalho espiritual. Fala de médiuns que servem no alto, né? Na vibração de pretos velhos, caboclos, erês, entidades que a gente associa mais à cura, ao conselho, à sabedoria ancestral. E aí ele contrapõe com aqueles que descem. E o ponto crucial que ele marca é: essa descida não é castigo, é missão. Essa ideia de missão de descida levanta a pergunta na hora, né? Missão para quê? Qual o propósito de ir para baixo, para essas regiões, digamos, simbolicamente mais densas? Segundo o relato, é para sentir o peso daquilo que a gente costuma rejeitar. A dor sem sentido aparente, a culpa que destrói, o vício, o desespero. A missão seria mergulhar nisso para entender. Mas para ganhar o que com isso? Qual a transformação aí? Então, o texto traz uma visão que desafia mesmo. Tem uma frase ali que é central. A missão é aprender que a sombra também é uma forma de oração mais silenciosa, mais crua, mas ainda assim sagrada. Isso é muito forte. Reposiciona tudo. A sombra como oração, uau, exige repensar o que é sagrado, né? É profundamente provocador, sim. Sugere que o caminho é integrar, não negar ou só querer superar as experiências difíceis. Nessa visão, a dor, a culpa, essas coisas, não são só obstáculos. Elas se tornam o próprio lugar onde um tipo diferente de sagrado pode ser encontrado. Uma oração crua, como ele diz. É quase uma teologia da imanência, né? Encontrar o sagrado na dificuldade, não apesar dela. Valoriza a experiência humana toda, sem filtro. E como é esse lugar? Umbral na descrição dele. O texto diz: nada de templo de ouro, altar chique. A luz que tem lá vem do fogo da verdade, uma chama que não apaga nunca. E os espíritos que chegam lá carregam suas correntes invisíveis. O peso das coisas, né? Atos, apegos, arrependimentos. É uma imagem de confronto direto. E o mecanismo de como as coisas funcionam lá é essencial para entender a lógica de Umbral, né? O texto fala de Exus trabalhando ali, mas que eles quebram as correntes não por dó, não por piedade que passa a mão na cabeça, é por justiça. Cada lágrima conta, cada ato tem sua consequência. Tudo é pesado, e isso é muito importante, cada arrependimento sincero também abre uma porta, uma nova estrada. Então não é condenação pura, é um lugar de responsabilidade radical, mas por isso mesmo de transformação real. A justiça ali parece ligada à verdade e suas consequências, mas também à redenção se a pessoa encarar. Isso fica claríssimo naquele diálogo que o texto traz com o Exu Calunga. É revelador. O autor pergunta se o Umbral seria um inferno, e a resposta do Calunga é direta, cortante. Ele diz: o inferno é onde o homem vive sem propósito. O Umbral é onde ele descobre por que caiu. Que diferença. E aí ele completa com a frase que talvez seja o coração da filosofia dali. Aqui, o bem e o mal são palavras humanas. Nós trabalhamos com o necessário. Vamos parar um pouco nessa resposta do Calunga. É muito profunda. Inferno é vazio de sentido. Umbral, ao contrário, é lugar de diagnóstico, de descobrir a causa da queda, do sofrimento. E saber a causa é sempre o primeiro passo para mudar qualquer coisa, né? E essa recusa do bem e mal, como a gente entende, e a troca pelo necessário, aponta para uma outra ordem de realidade. Talvez uma lógica cósmica, kármica, sei lá, que funciona por causa e efeito, por equilíbrio, por aprendizado, e não por julgamento moral humano que varia tanto. O necessário sugere aquilo que precisa acontecer para a lição ser aprendida, para o equilíbrio voltar, não importa como a gente chame isso, de bom ou ruim.
E essa compreensão toda parece que muda a relação do autor com o nome Umbral, né? Aquela sensação inicial de estranhamento, talvez um pouco de medo, vira um respeito profundo. E ele chega a uma conclusão importante. Umbral não é só um lugar lá fora. Existe também aqui dentro. Dentro da gente, quando a gente encara nossos próprios abismos, nossas sombras, e fora, quando a gente ajuda alguém a sair do buraco, a lidar com as sombras dele. Essa ponte entre o micro e o macro é muito forte. Essa dualidade interna e externa é fascinante mesmo. Sugere que Umbral, como conceito nesse texto, vai além de um plano espiritual. Vira também uma dimensão da nossa psique, das nossas relações, esse confronto com verdades duras, assumir responsabilidade, buscar propósito na queda. Isso acontece dentro da gente e no jeito como a gente lida com o sofrimento no mundo. O trabalho interno de descer se reflete na capacidade de ajudar o outro na descida dele. Tem uma coerência aí. Exato. E no final, a reflexão dele sobre aquele chamado inicial. Para escrever, ele entende que não foi bem uma ordem, foi um convite. Um convite vindo, como ele diz, das sombras que servem à luz. Olha aí de novo essa ideia de integração. A sombra não como inimiga, mas como serva da luz, instrumento. E ele termina com uma afirmação linda sobre o poder das histórias, que não nascem do céu, mas do chão. As histórias da experiência crua, da dificuldade. São essas, ele argumenta, que iluminam de verdade. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou aqui, baseado nesse relato do Theo Ben Alves, o que fica é essa imagem de um umbral como um nome com energia própria, vibracional mesmo. Um domínio onde a verdade se aprende na intensidade, com fogo. Um espaço para essa missão de entender e integrar a sombra. Não como algo ruim, mas como parte essencial. Um lugar de justiça, focada na causa e efeito, na descoberta do propósito, além do nosso bem e mal. E talvez o mais importante, essa realidade que existe tanto dentro de nós quanto fora na nossa ação. O texto mostra uma visão espiritual que não foge do difícil, mas encara ele como uma matéria-prima para o autoconhecimento, para uma luz mais profunda. E fica uma reflexão, né, provocada por essa narrativa tão intensa, gira em torno dessa ideia: Umbral é onde se descobre porque se caiu. Trazendo isso para a nossa vida, para qualquer pessoa, independente da crença, o que significaria encarar os aspectos necessários, para usar a palavra do Kalunga, das nossas próprias quedas, das nossas dificuldades, das nossas sombras, não como um fracasso para esconder ou uma punição para lamentar, mas como chaves potenciais para entender mais fundo a gente mesmo, entender as causas que nos trouxeram até aqui. Fica essa pergunta, né, inspirada pelo texto. Que histórias vindas do chão, das nossas profundezas, das nossas experiências difíceis, talvez precisem ser reconhecidas, trazidas para a luz, para que possam, quem sabe, iluminar o nosso caminho, Sarm? Com essa provocação, então, a gente encerra essa nossa exploração focada no material sobre Umbral. Pessoal, muito obrigado pela companhia nessa jornada de hoje.